Fala galera, beleza? Galera, eu acabei de terminar aqui o serviço. Tá, vocês aí. Acabei de terminar aqui o serviço aqui, galera. Já terminei aqui, tá? Aí, ó, vocês veem aí. Vocês veem como que tá aqui. Eu acabei de terminar aqui, tá? Vocês criaram. Estão aqui derrubando aqui umas cabaças de cacau aqui e ao mesmo tempo esgotando, galera. Acabei de terminar aqui agora, aqui, ó. Vocês podem ver. Terminei aqui agora. Aí, ó. Vamos ver. Tá, galera? Aí já terminei aqui. Agora amanhã eu vou ajuntar aqui as cabaças que tá no chão. Pra eu quebrar. Aí depois eu vou entrar aqui para essa outra parte aqui, ó. De cacau aqui. Né? A filmar que tá alto pra caralho aqui. Não tô vendo como limpar ainda. Vou limpar. Para um mês aí que eu vou começar a limpar aqui. E aí, galera, vocês possam ver. Eu já desbotei tudo, ó. Tem essa outra lado aqui, ó. Essa parte aqui, pra poder desbloquear tudo bem aqui. Eu vou pintar com tudo aqui. Aí, galera, aí, ó, vocês possam ver. Aí, ó. É aqui essa estrada aqui, galera, que vocês possam ver aí, ó. Essa aqui, família, é que vai para outras fazendas vizinhas ali. É pertinho também. Pois é, galera, família, é isso aí. E aí, família, vocês possam ver, tá? Já tá tudo desbotadinho, né? Aí como é que tá, galera? Vocês verem, ó. Vocês verem aqui, galera. Tá? E tem pés aqui, ó, que tá fazendo até dó. Aí, ó, vocês podem ver, ó, como é que tá aqui, ó. Né? Já desbotei tudo. E a família, a família, tô passando aqui para mostrar para vocês também. Né? Ali, tô aproveitando aqui, né? E gravando aqui na roça, na minha roça aqui. Né? Que é uma roça que eu tenho, né? Que na verdade não é nem minha ainda. Não é nem minha aqui, né? É da minha coroa, mas é eu que cuido aqui pra ela aqui. Né? Apesar, né, que só tem, assim, de filho único aqui, só tem eu com ela, né, os outros meus irmãos aqui, minhas irmãs são todos casados e todos têm seus trabalhos. E aqui só tem eu mesmo aqui sozinho, aqui mesmo aqui com ela aqui. Tá? E aí eu que cuido aqui de ela aqui. Tô cuidando aqui, né? Aqui pela aqui, né? Porque apesar que ela é uma senhora já doente, né? Já doente e né? Aí é complicado. Pois é, família, e essa aqui, família, é a área dela aqui, ó, da minha coroa, tá? Da minha coroa aqui, essa área aqui é dela. Né? Eu tô aqui cuidando de tudo aqui com ela aqui, ó. Vocês possam ver aí, ó. Olha que tá, ó. Já terminei de desbrotagem e a colheita também aqui já terminei. Agora eu vou entrar para esse lado aqui, ó. Para essa parte aqui depois aqui, ó. Ainda tem esse lado aqui ainda aqui, ó. Para poder eu, né, começar aqui, né, família. Para poder terminar aqui também aqui. Terminar aqui também aqui para fazer isso tudo ainda. Né? Apesar que tem bastante coisa aqui ainda para fazer. Pois é, família, e lembrando, família, em breve eu vou ver se eu consigo, família, só que eu não vou prometer ainda, sabe, né, as flores daqui. Esse fim de semana, quando chegar o fim de semana, eu vou dar uma saída, porque eu vou ver se eu tento visitar algumas casas e também buscar algumas informações também aqui, família, sobre a relacionamento dessas casas, porque aqui, família, tem muita casa aqui abandonada mesmo. Vocês precisam de ver. Tanta casa aqui boa, e casa nova abandonada. Né? Eu conheço algumas zonas rurais que tem algumas fazendas abandonadas. E é difícil, família, né, conviver. Esse amigo eu vou estar visitando, né, uma dessas casas de dia. Né? Durante o dia eu vou passar o dia todo, né, fazendo essas visitas onde tiver casas.
Me abandonado, eu quero ir fazer essa visita lá e gravar lá nessas casas. Em breve, família. Agora eu estou indo pra casa, né? Cheguei em casa, vou tomar um banho e vou fazer mais uns trabalhos ainda lá. Que eu vou fazer, vou ver se eu tento fazer algumas gravações hoje lá em casa mesmo, família. E lá em casa mesmo, quero ver se eu consigo, vou ver se eu tento fazer mais uns vídeos lá em casa. Dentro de casa mesmo, porque não dá pra sair, ó, vocês possam ver. O tempo tá bastante fechado e tá chovendo, né? Aí choveu aqui logo cedo aqui, né? Mas já está prestes para cair de novo aqui, mais água e chuva. Né? Em breve vai tá chovendo bastante aqui, né? Na minha região também. Em breve vou estar fazendo lá. Aí eu vou para casa tomar um banho para poder trabalhar, né? E hoje eu quero aproveitar esse resto de tarde para poder fazer mais gravação, mais alguns vídeos, né? Pra lá. Apesar, família, né? Eu tive que trocar de chip também. Eu tive que trocar de chip porque tinha muitas pessoas usando o meu contato, né? Que apesar a sacanagem da Vivo, que aprendeu essa mania aqui na Bahia. Né? A sacanagem da Vivo aqui na Bahia, que tá terrível, porque quando a pessoa... Eu uso internet em casa, né? Eu tenho internet na minha casa, né? E todo mês eu pago a minha internet lá da minha casa. E aí quando a gente... Porque aqui onde eu moro é ruim pra caralho de sinal. É ruim mesmo pra sinal. Pra gente procurar um sinal tem que ir lá na beira da pista, que é lá perto onde eu moro. Tem que andar uns 3 a 5 quilômetros para poder chegar até a pista para ligar para alguma pessoa. Aí como como aqui é ruim de sinal, a gente não bota perto, por quê? Porque a gente já paga já a internet. Né? A internet. Aí é complicado, por isso porque a gente botou a internet aqui nas nossas casas, por causa disso mesmo, porque não pega sinal. É a única solução que a gente tem de conversar com os familiares, né? Com nossos parentes, entrar em contato com nossos parentes, é através do WhatsApp, né? Que é a internet. Que a gente usa mais aqui é o Zap, a internet aqui para ligar para as pessoas, né? Para poder conversar. Aí quando a gente passa, né, no mínimo 30 dias, sem botar crédito, a Vivo ficou uma sacanagem todo dia cobrando, pedindo para botar crédito. Isso não acontece no meu aqui, em várias pessoas já tive essa reclamação, já ouvi essa reclamação dos povos já reclamando sobre isso, né, porque a Vivo vende família, os contatos do nosso chip para outras pessoas usarem. Né? Já apropriado já para poder a gente comprar outro chip, né? Para ter dinheiro para eles, é isso. Aí quando eles sabem que não, né? Quando eles estão vendo que eles não estão entrando quase nada, eles fazem isso. Porque, para minha opinião, vai ser isso. É isso, família, porque é isso que está fazendo, né? Atrás de ganhar dinheiro. Não mole. Eu quero vir aqui para pegar no pesado para ver se é bom. Né? A gente já ganha pouco. O dinheiro que a gente faz aqui mesmo aqui. Eu faço aqui mesmo aqui, esse serviço que eu estou fazendo aqui, família, que nem eu mostrei lá. Como vocês vão ver aí depois no canal. Aqui eu faço para mim mesmo, sabe? Eu trabalho para mim mesmo. Né? Mas assim, o dinheiro que eu faço aqui do cacau aqui. É a conta para poder pagar a despesa e tudo aqui, né? Para comprar nossas coisas, comprar roupa e tudo. É tudo que vem nesse cacau, né? Daqui mais algum mês aqui. Eu não sei se agora nesse mês agora, em fevereiro, no final de fevereiro, por aí, em março em diante, o cara já vai chegar e já vai ajudar mais ainda. Né? Pois é isso aí, família. Estamos juntos aí. Fui.